Quarta Assembleia Diocesana de Pastoral, Diocese de São José dos Campos. Novos tempos, novos caminhos, mesma missão. São as paróquias que fizeram com que a pastoral ela surgisse, ela avançasse, né? Então, mais paróquias se colocaram, como pastoral vocacional, se colocaram a serviço das vocações. Agora, o desafio é que a gente ainda não chegou em todas as paróquias. Nós temos várias paróquias na nossa diocese que ainda não despertaram para o trabalho vocacional. Então nós não temos nenhum contato, nós não temos nenhum agente, nós não temos nada na paróquia. Fazemos os encontros, as reuniões e ninguém vem representar essas paróquias. E quando a gente vai conversar sobre quais os problemas da pastoral vocacional, esse é o primeiro de todos e o mais desafiador. Como chegar nas paróquias que não despertaram ainda para a necessidade da criação da pastoral vocacional e dos trabalhos vocacionais. Esse é o nosso grande desafio. Esperamos que essa Assembleia nos ajude, nos aponte luzes para que a gente trabalhe mais e que cheguemos em 100% das paróquias da nossa diocese. Quando se fala em juventude, logo nos vem à cabeça dinamismo, energia, vitalidade, garra, mas também medos, incertezas e riscos. Na Igreja do Brasil, a articulação pastoral, ao longo de muitos anos, se deu pela PJ, Pastoral da Juventude, conhecida através de seus grupos de base, pela mística, o engajamento social e transformador. Em nosso território, a PJ nasceu junto com a Diocese, e hoje contempla 14 paróquias. Em 2005, quando celebrávamos o Jubileu de Prata, começou a articulação com todas as expressões jovens da Diocese, constituindo assim a Pastoral Juvenil ou Setor Juventude. Não é uma pastoral a mais, é sim um articulador das expressões, espaço de conscientização e partilha, tendo como ponto alto o estudo da campanha da fraternidade e, em outubro, o Dia Nacional da Juventude. Hoje, não se diz juventude, mas juventudes. Muitos rostos, muitas espiritualidades, porém, único Cristo. Como vimos na Jornada Mundial da Juventude em 2013, no Rio de Janeiro. Portanto, somos grupos paroquiais, congregações religiosas, movimentos e a PJ. Em maio de 2007, acolhemos pela CNBB o documento 85, Evangelização da Juventude, traçando caminhos através das 8 linhas de ação. Como diz o documento, conhecer a juventude é condição prévia para evangelizá-los. Assim estamos fazendo, conhecendo e tornando-os mais próximos. Na Diocese, somos cerca de 27 expressões, quase que 1.600 jovens, sem contar os grupos paroquiais, crismandos e crismados. Nosso olhar se volta para o projeto Rota 300, com a Mãe Aparecida, Juventude em Missão, concluindo em maio de 2017, na celebração no Santuário em Aparecida. Nossa diocese e as paróquias poderiam procurar conhecer e divulgar mais a ação missionária da Igreja através dos missionários e dos projetos missionários. Isso ajudaria os agentes de pastoral e os leigos em geral a conhecer mais a realidade da Igreja e não se fechar somente na sua ação pastoral, como se fosse a única ou a mais importante atividade da Igreja. Ao tomar conhecimento das dificuldades financeiras, de comunicação, de transportes, de distância dos locais de missão e de todo o empenho dos missionários e principalmente da população local, isso poderia despertar um novo ardor
nos nossos leigos e leigas, e também, por que não, nos membros do clero. Nossa diocese poderia, em parceria com as dioceses que peçam, preparar leigos para o período determinado e objetivos específicos. Eu acredito que um grande desafio aqui na nossa diocese é o desafio do sair da própria ação da pastoral específica para acolher um projeto paroquial, um projeto diocesano, indo em direção dos mais afastados. Em nosso território diocesano, são quase 1 milhão de habitantes. Quase 600 mil pessoas declaram-se católica apostólica romana, segundo o IBGE. Estamos inseridos em uma região que cresce em todos os sentidos, nas conquistas, nos valores, na tecnologia e também nos desafios. Falo em nome da Comissão para a Liturgia. Desta comissão fazem parte os ministros extraordinários da comunhão, da bênção e do consolo, a pastoral litúrgica e também a pastoral da acolhida. Eu estou como assessor dos ministros e também da pastoral litúrgica, e a pastoral da acolhida está assessorando o Padre Vieira. Quais os principais avanços da pastoral litúrgica? Que nós já temos formações sistemáticas, no primeiro sábado de cada mês, a gente tem formação na catedral, aberta a todos os agentes, e no terceiro sábado temos formações nas regiões pastorais. O que nós precisamos avançar é a presença dos agentes de pastoral nessas formações e também cada vez mais melhorar a qualidade das formações para que as pessoas melhorem a sua participação. No que diz respeito aos ministros, os grandes avanços é que nós temos uma grande quantidade de ministros, mais de 4.300 ministros na diocese, realizando trabalhos dentro e fora da igreja, nas celebrações e também visitando os doentes e os hospitais. E o que nós precisamos avançar no que diz respeito aos ministros é principalmente a ação fora da igreja, na dimensão missionária e também nos hospitais e nas visitas aos enfermos. No que diz respeito à pastoral da acolhida, os grandes avanços é que ela já está presente na maioria das paróquias e agora ela já está se organizando como desafio para ter também formações sistemáticas nas regiões pastorais. Estamos nos organizando para ter diretrizes para que essas pastorais sejam bem trabalhadas em todas as paróquias da diocese, mas que também possam trabalhar em comunhão entre si, o que ainda não está acontecendo. A partir de 97 e 98 iniciamos os nossos trabalhos. Ao longo desses anos, nós tivemos como conquistas o encontro de padres e pastores do Vale do Paraíba, e a nível diocesano, o lançamento da cartilha Diversidade e Comunhão do CLAI e CONIC, a celebração do ano 2000 como a primeira campanha da Fraternidade Ecumênica, a consolidação da celebração anual da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos e uma real parceria com a Igreja Luterana, IECLB, a única de nosso território que pertence ao CONIC. Mas também os desafios foram surgindo e atualmente os nossos maiores desafios são a falta de entendimento da questão ecumênica e da abertura de espírito dentro dos fiéis da nossa própria Igreja Católica. O ecumenismo que não é visto de modo algum como pertencente entre as prioridades pastorais.
Aliado a isso, a dificuldade com igrejas e grupos de cristãos não ecumênicos, não filiados ao CONIC, que são, então, a maioria dos que pertencem ao nosso território diocesano. Mas também a dificuldade da perda da articulação no nosso sub-regional. A maioria das dioceses do Vale do Paraíba não tem mais um assessor diocesano para o diálogo ecumênico e interreligioso. Ainda há dificuldade na participação mais efetiva da maioria das nossas paróquias, enviando um representante seu para as reuniões da Comissão Diocesana. E, finalmente, a renovação dos membros da própria Comissão Diocesana é um grande desafio para todos nós. Atualmente, o nosso único projeto é escrever um guia ecumênico da Diocese. Então, a comissão está trabalhando nisso para repensar os princípios e as normas da ação ecumênica, mas aplicados à realidade e à situação da nossa região, da nossa diocese. O Sínodo Diocesano nos deixou algumas indicações para a comissão, para as pastorais sociais. Eu gostaria de lembrar uma indicação importante, que foi a instituição do Fórum Social para a nossa diocese. O Fórum Social é um espaço de reflexão e de assessoria e orientação para as pastorais sociais. O primeiro Fórum Social que nós realizamos foi dia 23 de junho de 2012, que foi uma retomada do documento conclusivo do Sínodo. Em 2014, realizamos o segundo Fórum Social, foi uma assessoria às obras sociais da nossa diocese, uma reflexão em vista do trabalho dessas obras sociais. E agora, recentemente, neste ano, no dia 15 de agosto, nós realizamos o terceiro Fórum Social, que foi uma reflexão sobre a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, sobre a questão do meio ambiente. Como desafio para a nossa comissão diocesana, e isso nós levantamos uma reunião agora recente, em vista da própria Assembleia que estamos realizando, nós temos como desafio para a comissão o trabalho com a dependência química, com os jovens, adolescentes e adultos que estão envolvidos na dependência química e seus familiares. Um outro desafio que nos propusemos a realizar, a tratar como comissão, é a questão do meio ambiente. Por isso, está em fase de instituição na Diocese a Comissão Socioambiental, que foi apresentada nesse terceiro Fórum Social. Com alegria, eu partilho que a Comissão dos Movimentos, Associações e Novas Comunidades foi um bonito fruto do nosso Sínodo Diocesano. Foi um passo muito importante para gerar maior comunhão e participação entre esses segmentos eclesiais, que são numerosos e, devido à pluralidade dessas realidades, logo no início sentiu-se a necessidade de criar uma subcomissão específica das novas comunidades. Portanto, para acompanhar essa realidade nova e, de certa forma, desafiadora de discernir, orientar e dar eclesialidade a essas realidades nascentes. Então, através das nossas reuniões, se tem momentos ricos de partilha, que ajuda esses carismas fundacionais a viverem de forma complementares, porque isso é muito importante e é da natureza dos carismas fundacionais. Nosso encontro mais importante no ano é o encontro de Pentecostes. Esse encontro se inspirou nas vigílias que o Papa São João Paulo II fez, também o Papa Bento, com os movimentos, associações e novas comunidades, com ampla participação.
ao redor do pastor da diocese, esses carismas se encontram para partilhar, para viver um momento muito rico de eclesialidade. Atualmente os assessores é o padre Luiz Fernando Siqueira, dos movimentos, associações, e especificamente da Comissão das Novas Comunidades, eu assumi quando ela foi criada e continuo. Tem sido um momento rico de proximidade e de partilha mútua. Nós temos também, em nível de novas comunidades, por ser uma realidade bem nova, a escola, que tem a duração de 1 ano e com uma manhã mensal se transmite os conteúdos principais para esses segmentos, conhecer a sua natureza, inclusive ajudar a identificar realmente se há um carisma fundacional, a especificidade dele, enfim, para comungar com a igreja. Então, o que temos a dizer é que tem sido muito frutuoso esse trabalho e eu acho que foi realmente um passo importante suscitado pelo nosso sínodo diocesano. Diocese e seus meios de comunicação. Rádio Mensagem. Jornal Expressão. Site diocesano. Redes sociais, estamos no Facebook, no Flickr, YouTube, Instagram e Twitter. Mais de 600 agentes credenciados pela Pastoral da Comunicação. Gente, nós estamos reunidos para falar sobre a evangelização. E, graças a Deus, a nossa diocese é rica em formas de evangelizar, né? Em dons para a evangelização. Mas eu creio que nós precisamos dar um valor muito grande, olhar com muito carinho para os nossos meios de comunicação. Em primeiro lugar, para a Rádio Mensagem, que chega a tantos lugares. Nós temos hoje 47% da audiência aqui da nossa região. Precisamos crescer mais, precisamos de mais sócios, mas nós estamos avançando bastante. O Jornal Expressão, o trabalho que a PASCOM realiza, ou as PASCOMs realizam nas diversas paróquias, as web TVs, webs rádios das nossas paróquias, enfim, nós estamos caminhando, nós já avançamos bastante, mas vocês sabem, o desafio é grande, as barreiras também são grandes, mas nós temos que ter uma força de vontade assim grande para poder evangelizar, para poder usar os meios que a modernidade coloca nas nossas mãos, que a igreja tem. Nós temos ouvido aí os nossos papas, os nossos bispos nos incentivando a evangelizar usando os meios de comunicação. Eu quero desafiar você que está participando dessa assembleia, para que você também incentive, que você coloque nas suas orações, que você se sinta animado a evangelizar, utilizando todos os meios de comunicação que estiverem à sua disposição. Deus os abençoe e vamos em frente, porque a obra da evangelização é grande, mas a graça de Deus ainda é maior. A animação bíblico-catequética em nossa diocese passa por um período de retomada das suas atividades, dos seus trabalhos. Estamos voltados, sobretudo, para uma reorganização das regiões pastorais em comunhão diocesana, procurando atender às demandas do nosso tempo e aquilo que foi sugerido amplamente pelo Sínodo Diocesano, e também os documentos da Igreja têm nos pedido: formar discípulos missionários de Jesus Cristo. Uma preocupação especial da animação bíblico-catequética em nossa diocese é com o período de preparação para a crisma, dadas as dificuldades de evasão, de falta de catequistas, de falta de metodologia para trabalhar com os adolescentes.
por um tempo estamos fazendo experiências diversificadas em algumas paróquias. Então agora chegou o momento de conversarmos sobre isso e procurar uniformizar estas experiências para que seja então oferecido um padrão de preparação para a crisma para todas as paróquias seguirem, com uma ênfase na questão do comprometimento dos jovens com a vida da igreja. Porque o período da crisma deve ser aquele tempo em que o jovem realmente se torna discípulo missionário, evangelizador, comprometido com Jesus Cristo e com a sua igreja. Uma outra riqueza que nós temos é a escola catequética, voltada para a formação dos catequistas, que é uma adequação daquele antigo curso de teologia para leigos, porém com esta atenção para a formação dos catequistas. Porém, é um desafio para nós que haja ainda uma baixa adesão a esta escola. Talvez os catequistas não tenham entendido a importância, o valor deste espaço formativo. Este é um desafio para nós. E temos procurado retomar atividades diocesanas, regionais, de formação, de celebração, sempre em vista da comunhão, sempre em vista do estímulo à atividade dos nossos catequistas. Não esquecendo que também temos buscado esta mesma comunhão, esta mesma participação na sub-região pastoral de Aparecida, da qual nós fazemos parte. Tenho muita esperança em vocês. Espero, sobretudo, que renovem a fidelidade de vocês a Jesus Cristo e a sua cruz redentora. Nossa diocese já deu seus passos belos e fecundos com dedicação e perseverança, à luz da palavra da Igreja e de seu primeiro sínodo diocesano. Agora quer avançar para águas mais profundas e continuar com a sua missão evangelizadora a partir desta 4ª Assembleia Diocesana de Pastoral.